Deus é cansado do mesmo e aconteceu bem dessa vez. Eu quis sair, tudo lá fora atraía com brilho e eu fugi. Depois dos portões sonhei, do mundo eu era rei. Podia escrever algo novo usando somente minhas mãos. Os sonhos que almejei, as coisas que desejei, o que toquei, alcancei, possuí, me entreguei à ilusão. Mas sei, tentando me encontrar, não tem mais lugar pra ti. Eu percebi, nada ganhei. Busquei, amei, eu perdi, eu soltei, eu deixei para trás. Mas se eu tentar, se eu voltar, será que ainda há lugar? Eu posso retomar minha direção. Depois dos portões eu vi o erro que cometi, o que conquistei, posso ver escorrendo por entre minhas mãos. Os muros em construção, pra mim eram proteção. Busquei liberdade, encontrei o perigo, hoje sou solidão. Hoje eu sou solidão. Voltarei para casa, essa é a solução. Vou andar, vou correr em sua direção. Eu cansei da odisseia, movida. Graça e paz, queridos! Que gostoso estarmos juntos novamente. Ai, gente, tá aqui dando trabalho aqui pra mim. As notificações que não para. Terrível, terrível, terrível. Vamos mudar aqui. Pronto, agora acho que... Agora calma. Graça e paz, queridos. Essa segunda-feira, dia 3 de novembro de 2025, e nós estamos aqui, ó, tá dando 21 graus, e nós estamos com a contagem regressiva para mais um evento Nós Subimos com Jesus, onde nós teremos um culto de agradecimento pelos 59 anos do ministério Subimos com Jesus. E eu, pastora Raquel Daros, estou aqui junto com a minha equipe que está com o coração já, ó, a 200 por hora para que esse culto se realize. E já vou dando aí uma boa noite para o pastor Mário, para a Lúcia Helena, Sandra Mello, Michele Klein, Tamires Marcelli, Jonatas Ranieri, Rodrigo Sato, Augusto Sato, vem chegando, pessoal, João Henrique Malaguti, que bênção, e também ouvi o João Batista. Que Deus abençoe a cada um, fortalecendo nessa segunda-feira, que nós estamos assim embriagados ainda pelas realizações que o Senhor fez nesse final de semana, e foi maravilhoso, foram maravilhosos os cultos desse final de semana, todos estavam unidos para que o nome do Senhor Jesus fosse glorificado, para que a presença de Deus fosse manifesta. Trouxemos para dentro do nosso culto os céus, ao reino de Deus, e isso foi realmente maravilhoso para cada um de nós. Somos gratos porque nitidamente Deus faz uma terapia conosco todas as reuniões. O Senhor tem curado o nosso coração. Também vi a Simone Ravaiana aí, beijão Simone, Nadima, seja bem-vinda. E o Senhor, Ele cura o coração da gente, Ele transforma o coração da gente, porque a palavra, ela se cumpre, né? Onde tem 2, 3 reunidos em nome dEle, ali Ele há de estar.
E nós estávamos muito mais gente do que 2, 3, erguendo os cálices diante do Senhor, crendo no corpo e no sangue de Cristo, crendo na transformação. E hoje já acordei com tudo nessa segunda-feira. A gente, lógico, tem a saudade, chorei bastante também de saudades da pastora Clau, mas também não posso deixar de falar que chorei bastante de ver a misericórdia de Deus. Quando a gente tá assim, eu não vou conseguir, não vou dar o próximo passo, Deus, ele nos sustenta. E ultimamente, parece que não, eu tenho feito junto aí um trabalho de libertação bem forte para as nossas vidas. E a gente anda olhando o inimigo como algo comum, normal na nossa vida, na vida das pessoas que estão à nossa volta, melhor dizendo. Que a gente olha assim e fala, tal pessoa ela é ruim, ela tá com frescura, ela é geniosa. A gente tem muito esse jeito de achar que tudo é só humano, né? Ou se não tudo é só espiritual. Deixa eu estacionar aqui que fica mais fácil. Mas na verdade, gente, nós temos que aprender a expulsarmos demônios também. E ultimamente, quando eu tô orando, que parece assim que é algo natural, algo normal na vida das pessoas, eu ando percebendo que gela, sabe? É uma batalha espiritual. E ultimamente nós não estamos percebendo que há certas lutas, existem certas lutas, muito camuflada no tempo da modernidade. Não que o diabo ele deixou de ser diabo porque é moderno, tá mais diabo porque nós estamos em 2025, mas na verdade, gente, ele tá mais camuflado no meio da nossa sociedade. Esses dias eu estava falando com um irmão, né? E ele tá falando, pastora, tem pessoas que é cristão e apoia a legalização, por exemplo, do aborto, das drogas. E eu falei para esse amado, eu já tive contaminada, né? Em época de colégio, por exemplo, eu era contaminada assim com a visão que se fosse abuso sexual, por exemplo, teria que interromper a gravidez. Hoje, na minha maturidade espiritual, a trajetória que eu já tive de fazer atendimentos, do conhecimento sobre biologia, quando eu perdi o meu bebê e entre outras, né, situações, a gente aprende que o sopro de vida está ali dentro. E eu lembro bem que o meu bebezinho, ele tinha, e qualquer bebê, né, ele tinha esse tamanho assim ainda, e o coração dele já pulsava dentro daquele ultrassom que eu estava fazendo. O coração era aquela batida forte, né? E a gente não tem noção o quanto a vida é importante. Eu acredito assim, gente, que por mais que é demônio tal, na vida de um adulto, né? De um adulto. Então, vou falar o que eu falei para esse irmão. Na vida de um adulto, por exemplo, quando nós vimos lá a situação do Rio, polícia, traficantes, e parte dos cristãos ficaram a favor da polícia, contra a polícia, a favor do traficante. Uns falam só a favor da vida. Engraçado, as pessoas são a favor da vida quando se trata de pessoas adultas, né? De pessoas que eles já estão palpável. Mas quando o ser está escondido ali dentro do útero, as pessoas não olham como vida. Eu acho incrível isso. Muita gente chorando pela vida do traficante, devia chorar pela alma dele, não pela vida, né? Pela alma que se perdeu, não pela vida que se perdeu. E eles não choram por uma criança, por um bebê. Eu acho interessante que nós vivemos uma sociedade hipócrita, uma sociedade cega. Vamos falar que é cega, né? Porque não sei nem se é hipócrita, é cega. E quando a gente observa, se você estudar a biologia, se você estudar sobre a vida dentro do útero, quando vai se fazer um aborto, seja aquele que vai com a pinça cortando, aquele bebezinho, eu vou chamar de bebê, tá? Que chamam de feto, ele vai se mexendo, ele vai se contorcendo, ele vai tentando se agarrar. Quando é uma morte química, ele vai se sufocando, se batendo dentro do útero. Quando sugando também, ele vai tentando se segurar. Então, gente, é a vida de um indefeso. Aí a pessoa falou assim,
Mas sabe, pastora, quando que não era o caso dessa pessoa, essa pessoa mesmo não aceitava a legalização, mas entendia quem aceitava, o cristão que aceita. Então essa pessoa falou assim para mim: sabe, pastor, é que a mãe tem o direito, é assim que eles pensam. Aí eu trouxe uma pauta, quer dizer que uma mãe também tem um direito, e um pai, de abusar de uma criança, de maltratar porque é a mãe, porque é o pai? Tem o direito de ser o primeiro contato sexual porque é a mãe e o pai? Olha que ponto que nós chegamos, né? São dois corpos, são duas vidas, são duas pessoas, uma dependendo da outra, uma mais dependente, uma necessitando da outra para viver. E daí eu vi que essa pessoa olhou dentro dos meus olhos e me entendeu, né? Não sei se continua entendendo a outra parte, mas me entendeu. Como nós chegamos num ponto de achar que alguém tem o direito sobre a vida do outro, que é indefeso. E como nós apoiamos hoje, né, que pais de família, mães de família sejam assassinados. O abuso para uma sociedade que não se pode andar a pé. Gente, hoje nós somos culpados por estar com um celular no carro. Hoje nós somos culpados por andar com uma bolsa. Hoje nós somos culpados por estarmos transitando após as 10 da noite ou antes das 7 da manhã. Nós somos culpados por deixar uma janela sem grade. Nós somos culpados por deixar um objeto à vista. Que sociedade nós estamos vivendo? Eu sou a favor, sim, dos 10 mandamentos sobre a vida de uma sociedade. Eu sou a favor dos 10 mandamentos. Eu sou a favor dos mandamentos divinos. Ah, mas é só para o cristão. Não, gente. Toda pessoa de boa índole, todo ser humano de caráter, tudo aonde é o bem, onde nós lemos isso em Efésios, tudo aonde é o bem é a presença de Deus. Não importa a religião, não importa a sociedade, aonde se tem o bem. E não vem falando que as pessoas acham que estão fazendo bem porque foram maltratados, porque foram deixados, porque são vítimas de uma sociedade. Não, queridos, todo ser humano, ela nasce entendendo que não se deve avançar sobre a vida do outro, né? Que não se deve avançar sobre a casa do outro, a família do outro. Isso não se trata de ser ou não cristão, isso se trata de ter caráter, isso se trata de ter integridade. E é isso que nós temos que buscar pela nossa sociedade. E aonde começa toda essa visão de vida que se espalha? Não se começa pelo governo, porque nós estamos num desgoverno. Nós estamos numa sociedade mundial que caminha para o ridículo. Uma sociedade no mundo inteiro que protesta com nudez. Onde se viu protestar com nudez? O maior protesto está na vida daqueles que direcionam a sua própria vida numa conduta debaixo da unção e da graça. Queridos, o ensinamento para uma sociedade começa na igreja, começa no lar de um cristão, né? Nós como cristãos não vamos poder esperar desse mundo aí fora. Nós temos que carregar conosco uma convicção. E o que eu estou vendo? Um bando de cristãos com convicções divididas, que eu nem chamo de cristão, desculpa. Ah, se em algum momento eu fui fraca, eu deixei de realmente exercitar o cristianismo. E a partir do momento que a gente não exercita o cristianismo, nós não estamos sendo cristão. Então, tem muita divisão no meio dos cristãos. Estamos oferecendo as nossas crianças a Maloque. Nós estamos oferecendo os nossos bebês, as nossas crianças ao sacrifício de Maloque. Nós estamos oferecendo a Baal as nossas vidas. Então,
Quando o cristão senta uma mesa e achando que tem o direito, sabe, da gente achar que tem o direito das pessoas tomarem decisões erradas com o nosso aplauso, de maneira alguma nós vamos levar a nossa bandeira. E eu sempre falo algo que a pastora Clau lembrava. Quantas vezes meus pais não fizeram um casamento de pessoas divorciadas? Hoje nós somos pessoas divorciadas. Hoje nós achamos natural. E não dependeu de lei do homem, não. Foi dentro da igreja o enfraquecimento. Dentro da igreja houve enfraquecimento quando nós colocamos obreiros que na verdade são pedófilos. Pessoas que não tiveram o refinamento do Espírito Santo, gritar em língua, sambar, sapatear. Pregar não quer dizer libertação, gente. Libertação é quando a pessoa tem condutas onde ela confessa os seus erros e os seus pecados para que a igreja vigie. Vigie. Sabe, hoje nós estamos numa sociedade chamada igreja que ninguém confessa mais aonde está a sua fraqueza. Quando uma pessoa ela confessa, olha, eu tenho um espírito imundo que eu estou trabalhando para o Senhor tirar, a minha fraqueza na carne é essa. O que o restante da igreja vai fazer? Vistas grossas? Não, a igreja vigia. Para aquela pessoa é tipo os alcoólatras anônimos, né? Os alcoólicos, sei lá como chama. Anônimos, que um vigia o outro, né? Os vigilantes do peso, que um lá fica vigiando o outro. A igreja tá para isso, gente. Agora não me toque, não fale do meu erro, não fale do meu pecadinho de estimação. Vou guardar o meu pecadinho de estimação para que ninguém me cutuque a hora que eu tiver lá caído, porque eu quero continuar. E é isso que está acontecendo conosco. Cada um exercitando o seu pecadinho de estimação, né, sem que o outro confronta. Queridos, eu sempre falo qual é a minha fraqueza, quais são as minhas fraquezas. E os que estão à volta também falam. E daí chega as pessoas e falam assim, você não tem que falar nada, porque Deus já te perdoou. Não, a gente sabe onde está a fraqueza da gente. Sabe? O outro chega lá e fala assim, olha, tá vendo? Eu sempre falo assim, às vezes para Sandrinha, eu falo para Augusto, que está mais próximo, falo assim, ei, a maldição hereditária tá aí, ó, tá firme, hein? Vamos lutar, né? Vamos lutar contra a maldição hereditária. Ó, você tá percebendo que a maldição tá te pegando de novo? E isso é bom. Porque, nossa, é mesmo, pastor, orar, e o sangue de Jesus tem poder, quando vê, se levanta de novo. E a gente fica um vigiando o outro para que nenhum caia, porque a nossa intenção é entrar no reino de Deus, na volta de Cristo, é atravessar os portões celestiais, né? E é isso que a igreja do Senhor faz. Qual é o meu trabalho lá na frente? Não é condenar ninguém. Eu não estou ali para condenar. Estou ali para o Espírito Santo me usar para alertar. Quando a gente fala assim, ó, cuidado com a pornografia. Tem pessoas que já saíram da pornografia, mas a gente sabe que tem recaída. A gente sabe que a pessoa, de repente, está lá, né? Às vezes dentro da própria igreja, né? Tenho lá umas pessoas, né, rebolando, outro andando, outro abraça, e a fraqueza da pessoa. Às vezes eu falo para alguém assim, né? Ó, não abraça certas pessoas. Você sabe que a fraqueza dessa pessoa é essa. Não vai abraçando. É mesmo, pastora, esqueci. Então a gente fica atento. Tem pessoas que chegam para mim e falam, pastora, a minha fraqueza é criança. E ninguém me poupa disso. Então as pessoas acham assim, tá liberta e acabou. Por que provocar a ira? Por que provocar Deus? Né? Minha mãe falou, por que provocar Deus? Vacilou, já era. Isso mesmo, Samuel. Vacilou, já era. Então, daí a pessoa assim, ela fala para mim, muitas, né? Fala para mim, pastora, as pessoas não me respeitam, porque eu tenho essa fraqueza e as pessoas trazem criança para mim. É desse jeito. Aí eu passo de megera, né? Eu passo de sem fé. Eu falo assim, ó, foge, persevera, vence. Sabe? Outro problema que eu tenho enfrentado bastante como pastora, né, na vida das ovelhas, falei da pedofilia, homossexualidade, gente.
Ah, a pastora tem que respeitar, mas as pessoas estão vindo pedindo ajuda. Elas entenderam a Bíblia, né? Elas entenderam a palavra. O Espírito Santo confrontou dentro delas lá para sair dessa direção de vida. Daí elas vêm felizes da vida. Daí chega aquela, por exemplo, um homem fugindo nessa área. Aí chega aquele irmão pegajoso, aquele irmão que não saiu do armário, né? Aquele irmão que não sabe o lugar dele e quer passear junto, quer comer junto, quer dormir na casa da pessoa. Poxa, respeita. Respeita que a pessoa ela quis mudar de direção, respeita, né? Ou se não, porque a pessoa ela quis mudar de direção, fica tentando enfiar uma mulher na pessoa de todo jeito, um casamento hétero. Deixa a pessoa ser feliz. Deixa a pessoa viver para Jesus. Um casamento não é tudo, né? E assim por diante. Então, gente, tem muita coisa que parece que não, a igreja tem que se alertar. A igreja está aceitando com naturalidade certas situações, condenando outras. E é isso, gente. E é isso. A igreja tem que parar de se misturar com o mundo. E, inclusive eu, inclusive você. Nós temos que parar de nos misturarmos com o mundo e vivermos o máximo possível um ajudando o outro para vencer os seus desafios, né? Aí uma irmã traz um namorado para a igreja e todo mundo fica lá, as solteiras de plantão, as divorciadas de plantão, querendo pegar. Não, gente, deixa cada um viver a sua vida. A igreja é um lugar de ajudar, não é um lugar de destruir, é um lugar da gente se recuperar, é um lugar da gente fazer manutenção espiritual, é um lugar de guerra contra o diabo. E nós temos que voltar a essa direção, a esse amor, a sermos igreja do Senhor. E nós estamos caminhando lá para o dia 29, para quê? Para trazer vidas, não para a gente consumir essas vidas, mas para que elas possam beber da fonte da água da vida que é Jesus, porque aquele que bebe da água da vida jamais voltará a ter sede. E nós estamos crendo que ainda que não fiquem conosco, mas eles vão beber da água da vida, aqueles que já beberam e deixaram da fonte, vão renovar a sua aliança com Deus. Nós estamos querendo trazer vidas, não para que elas continuem tendo a mesma vida de antes, mas para que sejam transformadas. Eu lembro quando eu era mais jovem, pessoas que perdiam tudo em bingo, pessoas que perdiam tudo na época era bingo, era Jockey Club, empresários que perdiam tudo no Jockey Club, por exemplo. Era muito forte, gente. E quando vinham para Jesus, vinham zerado e deixavam essa vida para viver uma vida de abundância com Deus. Olha que lindo, né? Hoje nós temos os jogos online. Queridos, saia disso em nome de Jesus, saiam. Saia desses jogos online. Sai em nome de Jesus. Isso daí é roubo do diabo para a tua vida. Não era o nosso governo que não aceitava cassino e agora deixou na mão do povo. E sabe quem joga, gente? O povo trabalhador perdendo tudo que tem. O povo trabalhador perdendo dinheiro, perdendo família, perdendo tudo. O povo de Deus, saia disso. Isso é contrário ao Espírito de Deus que quer habitar em você. Povo de Deus, saia das bebidas alcoólicas. Ah, o vinho não é pecado? Não é pecado. A cerveja não é pecado? Não, não é pecado a cerveja. Não é. A pinga também não é pecado. Nada disso é pecado. Mas há um caminho que começa e não tem volta. E a palavra nós lemos ontem em Efésios. Até peço, quem não estava no culto, ou escute a mensagem de ontem lá, que foi muito poderosa. E leiam também Efésios 5 inteiro, tá? Então, a palavra pede, não vos embriagueis de vinho, antes vos embriagueis do Espírito Santo. Porque se embriagar com vinho só traz problema. A Bíblia fala isso, gente. A palavra de Deus fala isso. Então vamos direcionar a nossa vida para um crescimento. Tudo isso traz o quê? Prosperidade, saúde, vida com abundância, paz interior,
comunhão com Deus, comunhão uns com os outros, libertação, liberdade, força para ir para uma próxima etapa que o Senhor tem para as nossas vidas. Você vai passar a não mais a ser usado pelos demônios, mas vai ser usado pelo Espírito Santo. E Deus tem um renovo todos os dias. Deus traz força todos os dias. Deus traz novidades. Deus abre esse campo da mente, eu não sei onde fica, mas Deus abre um campo na mente da gente de entendimento e sabedoria. Queridos, quanto mais eu me entrego ao Espírito Santo, mesmo sendo falha, eu sinto a minha capacidade mental fluir. São poucas as pessoas que conseguem me acompanhar. Eu não estou conseguindo mais ficar perto de muitas pessoas por causa que o fluir de Deus é muito forte. Eu faço, se deixar em vários campos, o Senhor me dá a visão de vida, sabe? Na área profissional, na área interpessoal que fala, né? De lidar com pessoas. Para tudo, gente, é uma coisa muito forte. Eu posso não ter memorização, porque é uma área que não me interessa mesmo, sabe, guardar certas coisas, é algo que não me interessa. Então, o que não me interessa, Deus nem amplia, mas Ele tem ampliado em coisas assim extraordinárias. Quando as pessoas pensam que me alcançaram no raciocínio, o Senhor já me levou para outra etapa. E assim são todos que estão caminhando com Cristo, assim são todos que estão deixando para trás aquilo que o mundo oferece, se agarrando aquilo que Deus tem para dar. E eu peço a vocês, embarca com o Espírito Santo, entra nessa força com o Espírito Santo, saia das fofocas, saia das miudeiras, para com briguinhas à toa, sabe? Não briga com as pessoas de maneira desnecessária, só por aquilo que é necessário mesmo, que já chegou no extremo, que o Senhor está te dando autoridade mesmo. Daí você vai para a guerra mesmo. Mas até então, busca o que vem do alto. Tenta evitar de falar coisas desnecessárias. Esse bate-papo desnecessário, aquelas coisas que corroem a mente, a alma e o espírito, sabe? Evita, porque você vai abrir a boca, ninguém vai te dar um mínimo de valor. Mas quando você é cheio do Espírito e tudo que você fala é envolto ao que o Espírito quer que você fala, queridos, quando tu abrir a tua boca, o mundo se cala para saber o que você tem para falar. E essa é a presença do Espírito Santo na nossa vida. Essa é a presença do Todo-Poderoso na nossa vida. Queridos, vou ficando por aqui, estou vendo mais gente entrando aí, a Ritinha chegando agora. Mas se vocês puderem, volta lá no início. Obrigada à doutora Rebeca também que está aí participando, ao Zirueta. Que Deus continue abençoando a cada um aí que está ligadinho, juntinho, ou que vai assistir mais tarde. Que Deus continue abençoando abundantemente e faz com que a tua vida se encaixe para o dia 29, você consiga estar junto lá no culto que vai acontecer na rua Francesco Borosini, número 8, Balneário Mar Paulista. Lidy, Deus te abençoe, querida, você e a toda a sua casa, a sua família linda. Deus abençoe muito. E é isso, gente. Viu Samuel aí, vi a Michele também. Que o Senhor continue abençoando a Clarinha, o Isaac, todas as criançadas que estão junto aí. Que Deus abençoe. A você que vai ouvir depois, antes de dormir, até chegar no soninho. Você que está escutando escondidinho. Que Deus abençoe também, em nome de Jesus. Ó, um beijo no coração de cada um. E fiquem na santa e bendita paz. E, gente, vai anunciando. Eu saí para comprar. Eu nem ia sair agora, mas eu vi que estava em promoção. Eu saí para comprar mais óleo. Eu tenho lá um já ungido que eu vou colocando nos outros. E quando eu fui orar, gente, mas nossa, eu não conseguia parar de orar. E a minha oração foi que para cada um que pegar o frasco, que se torne uma oliveira. Que se torne uma oliveira. Até o emblema, que é o mesmo emblema do grupo da igreja, que é uma folha de oliveira. Que se torna uma oliveira, deixa eu virar aqui para não fazer propaganda, né? Que se torne uma oliveira para
produzir mais azeitonas para produzir mais óleo. Então eu tô crendo que em cada frasquinho de cada pessoa não vai ser comestível, tá, gente? Porque o frasquinho eu não higienizo, então vai ser para unção mesmo, para passar. Você usa da fé do modo que quiser. Para você ser uma oliveira. Essa foi a minha fé e eu senti muito poder. Vai ser uma oliveira que vai produzir muita oliva ainda, que vai produzir muita azeitona, que vai para a prensa, que vai produzir muita unção. E é assim que eu tô crendo. E você vai crer comigo. Vai ser um frasquinho para cada pessoa, seja criancinha, seja homem, mulher, mas cada um, se Deus permitir, vai pegar um frasquinho no dia 29. Eu não vou deixar sobrar, não quero que sobre nenhum frasquinho. E eu tô crendo que vão ser todos. Então, eu pego já com fé, né, gente? Eu e minha mãe já tínhamos o costume que até no self-service a gente ungia, a gente pegava o óleo e eu falava, em nome do Pai e do Filho, eu unjo esse óleo. E tá lá, gente, eu creio muito. Que Deus abençoe a cada um e fiquem na santa paz. Vai ser bênção mesmo, Lide. A Lide e a Romana vão estar encarregadas dessa vez para o caldinho quente, né? Vai ter uma cumbuquinha para cada um e vai ser essa bênção. Em nome de Jesus, ó. Beijo, gente. Deus abençoe a todos.